Já ouviu algo que não explica? Essas 5 histórias reais vão te gelar. Pessoas comuns, noites que viraram pesadelos, de sombras em apartamentos avultos na estrada. Você vai querer saber o que elas viram. Fica até o final, se aguentar. Lucas tinha 22 anos quando se mudou para um apartamento barato numa cidadezinha do interior. O prédio era antigo, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que nunca ia embora. Ele não ligava muito. O aluguel cabia no bolso e ele gostava da solidão. Mas numa noite fria de inverno, enquanto assistia TV no sofá puído, ouviu um arrastar lento no corredor. Era como se alguém estivesse arrastando os pés no carpete gasto, um som que fez os cabelos da nuca dele arrepiarem. Ele desligou a TV, achando que era um vizinho, mas o som parou exatamente na frente da porta dele. Curioso, Lucas se levantou, o coração batendo rápido, e foi até a porta. Ouviu então uma batida leve. Toque, toque, toque. Insistente, mas fraca demais para ser normal. Ele espiou pelo olho mágico, esperando ver alguém, mas o corredor estava vazio, apenas iluminado pela luz amarelada e tremeluzente. Abriu a porta devagar, e foi aí que viu pegadas úmidas no carpete, como se alguém descalço tivesse pisado ali com os pés encharcados. Não tinha chovido naquele dia e o corredor era interno, sem janelas ou saída para a rua. Ele trancou a porta rápido, sentindo um frio que não explicava. O silêncio da noite ficou insuportável. Lucas tentou ignorar, mas jurou ter ouvido um sussurro vindo do outro lado da porta. Você já me viu. Ele passou a noite acordado, enrolado num cobertor, os olhos fixos na entrada. De manhã, com o sol finalmente aparecendo, ele chamou o zelador, um homem chamado Seu Jorge, para perguntar se alguém tinha reclamado de algo estranho. Seu Jorge só deu um olhar sério e disse: Esse prédio já viu muita coisa, rapaz. Lucas insistiu, mas o velho não explicou mais nada. Os dias seguintes foram tensos. Lucas começou a notar pequenos detalhes. A TV às vezes ligava sozinha, e o carpete do corredor parecia sempre úmido, perto da porta dele. Ele pesquisou sobre o prédio e descobriu que, anos antes, uma mulher tinha se afogado num acidente estranho no porão. Um vazamento que ninguém soube explicar. A descrição dela batia com algo que ele não queria admitir. Na noite da batida, pelo canto do olho, achou ter visto uma figura pálida no reflexo da TV. Lucas nunca contou isso para ninguém na época. Ele se convenceu de que era só cansaço. Mas as pegadas continuavam aparecendo, sempre frescas, sempre sem explicação. Uma semana depois, ele encontrou um bilhete embaixo da porta. Um papel rasgado com "Volto logo", escrito numa letra trêmula. Não havia ninguém no corredor quando ele abriu para checar. No fim, Lucas aguentou mais um mês antes de se mudar. Ele nunca voltou para pegar algumas coisas que deixou para trás. Um par de sapatos, umas roupas velhas. Anos depois, soube que o apartamento ficou vazio por muito tempo. Quem entrava dizia sentir um cheiro de água parada e ouvia passos no corredor à noite. Lucas ainda se pergunta se aquela voz era real ou se sua mente pregou uma peça cruel. Lara tinha 19 anos quando convenceu os amigos a acampar num lago isolado no verão. Era um grupo animado. Ela, Tiago, Júlia e Rafael. E eles montaram as barracas perto da água, com a fogueira crepitando sob um céu estrelado. A primeira noite foi perfeita. Risadas, marshmallows e o som dos grilos. Mas, lá pela meia-noite, enquanto Lara tentava dormir na sua barraca, ouviu galhos quebrando do lado de fora. Ela achou que era um cervo e ignorou, mas o som ficou mais próximo, quase ritmado. Então veio a respiração, lenta, rouca, como se alguém estivesse bem ao lado da barraca. Lara gelou, o coração disparado, e pegou a lanterna. Abriu o zíper devagar, espiando a escuridão, mas não viu nada além das árvores balançando com o vento.
Ela voltou a deitar, tentando se acalmar, quando a respiração voltou. Agora mais alta, quase dentro da barraca. Com a lanterna, iluminou o canto, e por um segundo, viu uma sombra se mexer, mas o espaço estava vazio. Ela gritou, acordando os amigos. Tiago e Rafael saíram para checar, mas não encontraram nada. Nem pegadas, nem sinais de alguém. Júlia tentou acalmar Lara, dizendo que era só o vento, mas ela sabia o que tinha ouvido. Ficaram acordados até o amanhecer, os 4 amontoados numa barraca só, ouvindo cada barulho da floresta. De manhã, decidiram explorar o redor, e foi aí que Lara viu. Pegadas fundas na terra molhada perto da barraca dela, grandes demais para serem de qualquer um deles. O grupo desmontou o acampamento em silêncio, ninguém querendo falar muito sobre o que aconteceu. No caminho de volta, Lara perguntou a um guarda florestal local se já tinham visto algo estranho por ali. Ele hesitou antes de dizer que anos atrás, um caçador tinha desaparecido naquele lago. Nunca acharam o corpo, mas encontraram a arma dele na margem, coberta de lama. Lara sentiu um arrepio ao lembrar da respiração. De volta para casa, ela tentou esquecer, mas os pesadelos começaram. Sempre a mesma coisa, uma figura escura parada na beira do lago, olhando para ela. Os amigos nunca mais tocaram no assunto, e o grupo meio que se afastou depois disso. Lara jura que ouviu algo naquela noite, algo que não era humano, mas que sabia que ela estava lá. Anos depois, ela leu numa reportagem que outros campistas relataram barulhos estranhos naquele mesmo lugar. Respirações, passos, sombras que sumiam. Lara nunca mais acampou e, até hoje, evita lagos à noite. Ela ainda se pergunta o que estava tão perto dela naquela barraca. Sofia tinha 10 anos quando morava numa casa antiga com os pais e a irmã caçula, Ana. O lugar era cheio de rangidos e sombras, com um quintal nos fundos tomado por mato alto e uma cerca quebrada. Numa noite, Sofia acordou com um som vindo de fora, uma voz baixa, cantando uma música de ninar, mas tão desafinada que parecia errada. Ela se levantou, tremendo, e foi até a janela do quarto que dividia com Ana. Lá embaixo, no meio do mato, viu uma mulher de branco, parada, olhando para cima. O rosto dela era um borrão na escuridão, mas Sofia sentiu o peso daquele olhar. Ela ficou paralisada, o coração na garganta, enquanto a mulher levantava a mão num aceno lento. A cantoria continuou, fraca e arrastada, como um disco riscado. Sofia correu para acordar Ana, puxando a irmã para a janela, mas quando as duas olharam de novo, a figura tinha sumido. O quintal estava vazio, só o mato balançando com o vento. Elas desceram correndo para contar para os pais, e o pai, Roberto, saiu com uma lanterna para checar. Ele voltou pálido, dizendo que não achou ninguém, mas que o mato estava amassado num círculo perfeito. A mãe, Carla, tentou acalmar as meninas dizendo que era só um sonho, mas Sofia sabia que não era. Ela passou a noite acordada, ouvindo cada barulho da casa, com Ana encolhida ao lado dela. No dia seguinte, Roberto reforçou a cerca, mas não falou mais sobre o assunto. Sofia começou a evitar a janela à noite, mas às vezes jurava ouvir aquele canto de novo, vindo de longe. Ana dizia que não ouvia nada, mas Sofia via o medo nos olhos da irmã. Anos depois, já adolescente, Sofia perguntou para os pais sobre aquela noite. Carla desconversou, mas Roberto admitiu que os antigos donos tinham avisado sobre coisas estranhas no quintal. Foi só depois, pesquisando por conta própria, que Sofia descobriu. A dona anterior da casa, uma viúva chamada Dona Elvira, tinha morrido ali fora, vítima de um ataque cardíaco. Os vizinhos diziam que ela cantava para as plantas à noite, como se fosse um ritual. Sofia nunca esqueceu a figura de branco. Quando a família se mudou, ela sentiu alívio, mas a imagem ficou gravada na memória. Anos mais tarde, soube que os novos moradores reclamaram de barulhos no quintal, cantos abafados que ninguém explicava. Sofia ainda se pergunta se era Dona Elvira
ou algo que a casa guardava em segredo. Hoje, Sofia evita casas antigas e quintais mal cuidados. Ela não acredita em fantasmas, mas aquela noite a marcou. O som da voz desafinada ainda ecoa na cabeça dela de vez em quando, como um aviso que ela nunca entendeu. Gabriel tinha 17 anos quando começou a trabalhar num mercadinho numa rua meio deserta. Ele fechava a loja sozinho às vezes, varrendo o chão sob a luz fraca dos postes lá fora. Numa noite fria, por volta das 10, enquanto passava a vassoura, ouviu um arranhão na porta dos fundos, lento, como unhas raspando a madeira. Ele achou que era um gato de rua e foi até lá, vassoura na mão, tentando não pensar muito. Abriu a porta, mas o beco estava vazio, só com latas de lixo e o vento gelado. Ele deu de ombros e voltou para dentro. Foi então que ouviu a voz, baixa, masculina, quase um sussurro. Ei, deixa eu entrar. Gabriel congelou, o estômago revirando, e trancou a porta rápido. Correu para as câmeras de segurança, mas a tela da câmera dos fundos estava preta. Tinha parado de funcionar justo naquele instante. O arranhão voltou, mais forte, como se algo insistisse em entrar. Ele pegou o celular e ligou para o chefe, o seu Carlos, pedindo ajuda enquanto tentava manter a calma. O som parou, mas o silêncio era pior. Seu Carlos chegou uns 20 minutos depois, resmungando, mas acompanhou Gabriel para checar o beco. Não acharam ninguém, mas no chão, perto da porta, tinha um papel amassado com "Eu volto", escrito em caneta vermelha. Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha, e seu Carlos ficou quieto, só guardando o papel no bolso. Ele disse para Gabriel ir para casa e que ia chamar alguém para cobrir o turno. No caminho, Gabriel não parava de olhar por cima do ombro. Nos dias seguintes, Gabriel pediu para mudar de horário, mas nunca mais quis fechar a loja sozinho. Ele perguntou para o seu Carlos sobre o papel, mas o chefe desconversou, dizendo que era só vandalismo. Só semanas depois, numa conversa com outro funcionário, o Matheus, Gabriel soube que outros já tinham ouvido arranhões e vozes ali. Um deles até pediu demissão depois de ver uma sombra no beco. Matheus riu, mas Gabriel viu o nervosismo no olhar dele. Gabriel largou o emprego meses depois, mas a história ficou com ele. Anos mais tarde, soube que o mercadinho fechou. Os donos não explicaram por quê, mas os vizinhos diziam que o lugar não era certo. Gabriel ainda guarda uma foto que tirou do beco naquela noite, com o celular tremendo na mão. No canto da imagem tem um borrão que ele jura ser uma figura parada, olhando para a câmera. Hoje, Gabriel evita trabalhar à noite e ri quando contam histórias de terror. Mas no fundo ele sabe que aquela voz era real, e ainda se pergunta se quem disse "eu volto" cumpriu a promessa em outra noite com outra pessoa. Daniel tinha 25 anos quando começou a trabalhar como entregador noturno numa cidade pequena. Ele dirigia uma van velha por estradas estreitas, entregando pacotes até tarde. Numa noite chuvosa, por volta das 2 da manhã, ele pegou um atalho por uma estrada de terra cercada de mata fechada. O rádio chiava, mas ele mantinha ligado para afastar o silêncio. De repente, os faróis captaram algo à frente, uma figura parada no meio da estrada, de costas para ele. Ele freou, achando que era um pedestre perdido. A figura não se mexeu. Daniel buzinou, mas o som pareceu engolido pela chuva. Era um homem, alto, com um casaco escuro encharcado, cabeça baixa. Daniel abriu a janela e gritou para ele sair do caminho, mas o homem virou devagar, o rosto escondido pela sombra do capuz. Por um instante, Daniel achou ter visto olhos brilhando, como os de um animal refletindo luz. O homem deu um passo para trás e sumiu na mata, deixando a estrada vazia. Daniel acelerou, o coração na boca. Ele tentou esquecer, mas uns quilômetros depois, o rádio cortou para o silêncio e uma voz baixa veio do banco de trás. "Você me viu?" Daniel olhou pelo retrovisor, mas estava sozinho na van.
O ar ficou gelado e ele sentiu um peso nos ombros, como se alguém o observasse. Ele parou no acostamento, ligou a luz interna e checou cada canto do veículo. Nada. A voz não voltou, mas o rádio nunca mais pegou o sinal naquela noite. De manhã, Daniel contou para o chefe, o seu Mauro, que riu e disse que era só cansaço. Mas um colega, o Zé, puxou ele de lado e contou que aquela estrada era evitada pelos mais velhos. Diziam que um caminhoneiro tinha morrido ali anos antes, atropelado numa noite de chuva, e que ele ficava na estrada. Daniel deu de ombros, mas não conseguiu rir da história. Ele começou a reparar que a van às vezes tinha marcas de mãos molhadas no vidro traseiro, mesmo sem ninguém por perto. Semanas depois, Daniel pediu para mudar de turno, evitando entregas noturnas. Ele nunca mais pegou aquele atalho, mas uma vez, voltando de carro com um amigo, viu a mesma figura parada na beira da estrada, olhando para ele. O amigo não viu nada e Daniel não insistiu. Ele guardou para si, mas jogou fora o casaco que usava naquela noite. O cheiro de chuva e terra nunca saía. Hoje, Daniel dirige só de dia e não fala muito sobre o ocorrido. A estrada ainda existe e outros motoristas já relataram vultos na chuva, mas ninguém fica para investigar. Ele ainda ouve aquela voz nos pesadelos, perguntando se foi visto e se pergunta se um dia vai ter uma resposta. E aí, sentiu o frio na espinha? Se essas histórias te pegaram, deixa seu like e conta nos comentários. Qual te fez olhar para as sombras? Se tiver coragem, se inscreve. Tem mais pesadelos vindo aí.